A graça e a paz, meus irmãos. Estamos aqui para continuar esse nosso livro, o livro de Amós. E aí estávamos rindo um pouquinho por causa de um tropeço aqui do nosso amigo aqui, nosso presbítero Anderson aqui, mas já está de pé. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Glória dele, eita, é um som. Amém. Louvado seja, meus irmãos, nessa quarta-feira, e que estamos reunidos nesse capítulo 4 do profeta Amós, esse livro que praticamente parece que o povo só conhece, o capítulo 4, verso 18, parte B, que é o Prepara-te, ó Israel. E hoje vocês vão entender o que é essa preparação, Porque hoje em dia se prega muito tempo aí, porque essa preparação aqui é para receber bênção, vitórias e tal. Então, que não é bem assim como a gente imagina que seja, como esses pregadores aí ficam pregando, vamos preparar, meus irmãos e tal. Então a gente vai realmente, como a gente sempre vem no texto, lendo o texto, fazendo uma boa exegese e aplicando, que isso é de suma importância, que infelizmente está escasso hoje em dia. Hoje em dia, no máximo, faz uma leitura bem rasa e atropela o significado do texto. Tira o real significado e coloca o significado que ele quer. Porque fica mais fácil de fundamentar aquela teologia que está pregando, aquela doutrina. Fica mais fácil dele defender as asneiras pregadas, as asneiras que está ensinando. E graças a Deus, pelas misericórdias do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, nos esforçamos para realmente pregar aquilo que está na Bíblia Sagrada. Se é X, é X, se é Y, é Y. Nem mais, nem menos, mas na medida certa, o que a palavra fala. Sem estar colocando acessório na palavra, que é o que está acontecendo hoje em dia, Como Paulo fala no Romanos capítulo 12, não vos conformeis. Então o mundo está sempre hoje a modinha. Vamos colocar uma coisa aqui, olha, também a gente vê as visões que se tem na Bíblia, que eu nunca vi. As doutrinas que eles dizem que está na Bíblia, que eu nunca vi. Como essa teologia da prosperidade aí, pelo amor de Deus. Não tem em um versículo você derruba ela. E infelizmente já faz anos que ela está consolidada no mundo e vem se consolidando, mas não por causa de quem está pregando, mas vem se consolidando por causa de quem está ouvindo, está dando ouvido aí. Porque tem gente para ouvir. Se tem gente para ouvir, sempre vai ter pregador para isso. Então o povo quer escutar essas meninices, quer escutar que ele é o centro, quer escutar que ele vai ser próspero, quer escutar que ele vai ser isso, aquilo, outro. Então, tem quem pregue, infelizmente. Mas a gente se esforça aqui para realmente pregar a palavra, como a gente já vem pregando aqui toda quarta-feira, ensinando aqui, livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso. Começamos com Osés, Joel, e já estamos no capítulo 4 do profeta Amós. Amém. Glória a Deus por isso. Que o Senhor possa estar conosco nessa noite. Que o Senhor possa abrir a nossa mente a cada vez mais, para que possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Amém. A graça e a paz a todos. Motivo, meu pastor, de alegria de a gente estudar os livros dos profetas, para a gente estar entendendo a palavra de Deus por completo. Amém?
estava vendo por esses dias, né, alguns comentários de pessoas judeus que tinham o Antigo Testamento inteiro e não entenderam a proposta, né, quando Jesus ele se apresenta ali no Novo Testamento. E aquilo confundia muito a cabeça deles. Né? E hoje, né, quando temos a revelação completa, nós estudamos muito no Novo Testamento e estudamos o Antigo Testamento, que é a sombra, né, do Novo Testamento. E tem pessoas hoje que só leem o Antigo Testamento e estão como aqueles judeus, né, da época, perdidos, sem saber para onde ir, né, tirando só apenas lições de moral, sem entender o propósito da palavra de Deus. É verdade. Isso que nosso irmão já está falando, de olhar para o Antigo Testamento como escritura cristã, é muito importante. Não tem como você contar toda a história se você só sabe de uma parte. Impossível. Você vai estar o quê? Contando metade da história. Exatamente. Vai ficar, como uma pessoa que, vamos dizer, chegou numa sessão de cinema atrasada. Ela vai incomodar os seus amigos. Eita, quem é esse aí? E essa aí? Por que isso? Por que aquilo é outro? É a mesma coisa quando a gente simplesmente só focaliza no Novo Testamento, que infelizmente nem isso estou fazendo hoje em dia tanto, né? E esquece, acha que o Antigo Testamento, acha que esses livros aqui são livros desnecessários, que não vale a pena você ler, mas vale muito a pena. É a escritura cristã, é a palavra do Senhor. Por isso, eu até convido a vocês, em breve estaremos com o nosso curso básico de teologia, duração de 1 ano, não é, pastor? De 1 ano, e vamos dar ali, né, uma introdução ao Antigo Testamento. Então, convido vocês para a gente aprender mais um pouco da palavra de Deus, né? Então, tá aí o convite. Assim que a gente abrir as inscrições, a gente coloca no canal da igreja também, no canal do seminário, né, da Palavra da Verdade, e que você leia mais toda a Bíblia, não digo nem o Novo nem o Velho, toda a Bíblia, a palavra do Senhor. A gente perde tanto tempo em WhatsApp, em Facebook, Instagram, Netflix, que muitas vezes a gente passa mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo. Essa é a verdade. Mas quando a gente vai ler a palavra, parece que bate um sono, o olho começa a coçar, cai lágrima, a gente liga, a gente manda mensagem, mas que a gente possa prestar atenção e dizer, não, esse é o meu momento de ler a palavra de Deus, como esse é o nosso momento, nosso estudo na quarta-feira. Por isso, pega a tua Bíblia, caneta, papel, lápis, se você gostar, faz as suas anotações, faz a sua pergunta, se você tiver dúvida, claro, bom, dentro do texto, né, para que a gente possa aqui te responder e todos juntos aprendemos. Amém, né? A paz do Senhor para a irmã Rosicleide, né? Tá mandando para o presbítero, para o seminarista. Amém. Paz do Senhor, né? Que as pessoas vão entrando aí, vamos compartilhando em nome de Jesus, para que mais e mais pessoas possam aprender a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado. Abençoa, Senhor, essa noite de estudo da Tua Palavra. Ó Pai, nos dá a direção, Senhor, a direção correta, Pai, para tudo que nós vamos falar, em nome de Jesus, para que possamos estar agradando a Ti, Senhor, em primeiro lugar. E agradando a Ti, Senhor, nós sabemos que vamos desagradar a alguns, mas vamos agradar aos verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Vão se alegrar e vão se agradar de ouvir não a nossa palavra, mas a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Nos dá sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos começar essa leitura do capítulo de hoje, que é basicamente o assunto do capítulo passado.
Não tem, o capítulo de hoje, pelo menos na minha Bíblia, não tem nem epígrafe. É como se houvesse uma emenda do capítulo 3 para o capítulo 4. E ele começa aqui dizendo: ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores: dai cá e bebamos. Nesse primeiro versículo aqui, ele está falando a respeito das mulheres de Israel, a qual essas mulheres não eram mulheres do povão, eram mulheres de senhores ricos, de homens da alta sociedade, e essas mulheres estavam vivendo num luxo exorbitante às custas do sofrimento dos pobres. Diz: olha, vocês oprimem, vocês quebrantam, vocês pisam os pobres. E o profeta chama essas mulheres de vacas de Bazã. A terra de Bazã era uma terra que tinha lugares assim fértil para capim, e havia muita criação de gado em Bazã, né? E aquelas vacas que ali iam sendo engordadas para depois chegar ao... E o profeta está dizendo aqui que aquelas mulheres eram como essas vacas de Bazã, que elas estavam ali engordando, e ia chegar a hora do abate. Estavam ali engordando às custas do pobre, do sofrimento alheio. Elas estavam ali bebendo o seu vinho, estavam ali nas suas luxúrias, mas ia chegar o momento delas do abate. É interessante esse comparativo, né, com as vacas de Bazã. Se fosse hoje, com certeza Amós teria um grande problema, né? Fazer esse comparativo aí, né? Os feministas de plantão iam levantar logo, o pessoal do politicamente correto iam dizer logo: prenda esse homem, né? Preconceito contra a mulher, chama de vaca. Só que aquela época é uma época diferente, é uma época onde essas comparações aí, como o pastor falou, né, da terra de Bazã, é onde existia, né, a melhor pastagem, né? A terra tinha a melhor pastagem e, consequentemente, os melhores gados, as melhores vacas. Se a pastagem é boa, evidentemente que, né, os animais são de qualidade. Então, elas estavam sendo comparadas a animais de qualidade. E isso naquele tempo não era um problema como hoje. Ele estava só fazendo um comparativo, como o pastor falou, né? Esse comparativo por quê? Assim como as vacas eram vacas de primeira qualidade, essas mulheres estavam vivendo às custas do povo, como citado pelo pastor, às custas do povo, oprimindo, como o próprio pastor no capítulo 2 falou também, né, no texto, o que eles faziam com os pobres, oprimindo os pobres, né? Então, isso não é um comparativo ruim, não quer denegrir, o profeta não denegrir na imagem da mulher. Quero deixar isso aqui bem claro, porque o próprio Salomão, né, em Cântico dos Cânticos, ele faz um comparativo da sua amada lá, né, a sua amante, que é outro nome que as pessoas acham que é amante, hoje em dia se tornou, como é aquela palavrinha? Amante é adúltera, né? Adúltera, mas amante, o significado de amante não é isso, não tem nada a ver com adultério. Então, o mundo modificou tudo isso aí. Então, o contexto da época, né? Cada época tem o seu contexto, né? Então, o que aconteceu? O próprio Salomão, né, no Canto dos Cânticos, né, fez um comparativo com novilha, aquela novilha nova, né, e tal, com o que se chama Eglá, né, que é Eglá. Então, faz um comparativo de novilha com aço. E aí? Então, vale a pena ressaltar que o profeta aqui, né, sei lá quem que vai estar ouvindo isso aqui, vai ter um defensor do politicamente correto, vai ouvir isso aqui, vai achar que
Profeta como é que se chama? Que tem preconceito contra a mulher? Tanto nome hoje em dia que eu nem mais sei. Misógino, né? Olha só, esse profeta é misógino. Não tem nada de misógino, tá, pessoal? É uma questão cultural, é uma questão de apenas comparativo, o luxo que as mulheres desses grandes homens aqui, desses homens grandes, grande eu falo no sentido de riqueza, né? De riqueza, é isso que eu estou falando, né? Nesse sentido de grandes, né? Elas estavam atrás, querendo, né, que seus maridos proporcionassem a ela, e eles proporcionavam a ela esse luxo todo, né? Até essa trazendo uma opressão aos pobres, né? E no final do verso 1 fala, né? Trazer bebidas e alegrenos, que é simplesmente vamos festejar, aqui, né? Trazendo bebida para a gente festejar. Então festejar o quê? Que eles estão bem, né? E como diz aquela canção daquela banda As Meninas, né? A banda é uma música só, e o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Versículo 2, né? Diz assim: jurou o Senhor Jeová sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Veja, ao mesmo passo que ele disse que elas estavam como vacas engordando, né? E as vacas ali, aquelas vacas, né, de raça, vão sendo engordadas, vão sendo bem tratadas, e as vacas final que as espera, né? Que é o abate. E aqui o Senhor vem no versículo 2 dizendo qual será o final, que será o abate. Ele diz, olha, como será esse abate? Ele diz, olha, eu juro pela minha santidade. Ou seja, vai acontecer, porque Deus é santo. A essência de Deus é santidade. Então isso aqui vai acontecer. Não tem mais volta, agora vai acontecer. E ele disse, eu juro pela minha santidade, vocês vão vir como um anzol, vocês vão ser, como ele diz, né? Dias virão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis. Os assírios, eles tinham esse costume, muitas vezes, de pegar pessoas e colocar anzóis ou no nariz ou nos lábios, e amarrar corda e ir puxando a pessoa, né? Então a pessoa tinha que estar indo pertinho da corda ali, porque senão a dor era grande, né? Como, né, como vaca, né? Vai para o matador e vai em filinha, né? Filinha indiana. E era realmente o que os açougues faziam, né? E eles tinham que ir num passo do opressor ali, deles ali. Que se não fosse, provavelmente arrancaria, né? Machucaria muito. Então interessante quando ele, né, Deus fala aqui, juro pela minha santidade. Ou seja, por que Deus jurou pela santidade? Porque a gente já ouviu muito Deus falar, juro pelo meu nome, né? Pelo meu nome, né? A santidade, por quê? Porque o pecado de Israel estava indo contra a santidade de Deus. Então por isso que, olha, pela minha santidade, porque vocês feriram a minha santidade, isso não vai passar ileso, não. Não pense que vocês vão ver nesse luxo todo aí, não. Ó, marido, vocês maridos que estão aí, né, cheio de luxo com suas esposas, né? Assim como vocês, elas também vão ali, como vacas vão para o matadouro, ali, uma após a outra. É pela minha santidade, porque vocês feriram a minha santidade. Versículo 3, ele diz assim, e saireis pelas brechas, uma após a outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. É como o presbiteriano estava falando, ó, pelas brechas, uma após a outra, né? Como aquela fileira dos bois, das vacas ali, indo para o abate. E elas vão sair pelas brechas aqui no sentido de fuga, tentando fugir do inimigo. E mesmo tentando fugir do inimigo, não vai conseguir, porque elas já está preparado para elas o abate.
já está preparado para elas o juízo. Isso trata do juízo de Deus sobre essas pessoas que usufruíram do serviço, usufruíram da servidão dos mais fracos, dos oprimidos, dos pobres. E essas pessoas vão ter esse fim. O versículo 4, o versículo 4 e o 5, ele vem tratando da hipocrisia a qual essas pessoas caminhavam, da forma que eles andavam hipócrita. Versículo 4 e 5 ele diz: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários e publicai-os, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor. Então, veja que Betel, né, era um lugar conhecido, um lugar onde a Arca da Aliança já tinha ficado ali por muito tempo, um lugar onde muitas pessoas iam para sacrificar, para adorar a Deus. E Deus diz aqui: vinde a Betel e transgredi. Ou seja, vocês vão vir a Betel, mas não é para adorar, é para pecar mais ainda. Vocês vão se afundar mais ainda no pecado. Porque vocês multiplicaram as vossas transgressões. E ele diz: olha, ofereceis sacrifício, dai dízimo, louvor, pode louvar, apregou a sacrifício voluntário e publique, que é isso que vocês gostam. Ou seja, eles não estavam interessados em ofertar, em dizimar, em fazer sacrifícios. O interesse deles não era adoração, o interesse deles não era entregar-se ao Senhor. O interesse deles era mostrar que estava fazendo. O profeta aqui, né, ele estava usando de sarcasmo e de ironia nesse versos 4 e 5, né? Vinde a Betel, né, que era o lugar onde foi construído o templo, né, pelo Jeroboão I, né? Pelo Jeroboão. Então, vinde. Então, note o tom que ele fala, a forma que ele fala: vinde a Betel, entregai-vos ao pecado. Então, é uma forma irônica: pode vir, não vai, você já faz isso mesmo, vamos lá, né? Pode sacrificar, pode comer, botar o pão fermentado para fazer isso aí. Então, ele está falando assim, irônico: pode ficar à vontade, está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum, pode vir, sacrifica. Aí vocês não estão sacrificando, sacrifica, não tem problema algum. Queimar o pão fermentado como oferta de gratidão e proclamar. Então, veja a ironia do profeta, né? Aqui, claro, usado pelo Espírito Santo a esse povo, porque o povo já estava fazendo isso. Então, nada é aqui que ele estava sendo irônico, sarcástico com o povo. Ele não pode continuar, ninguém liga não. Pode ficar tranquilo, que Deus está tranquilo com vocês, viu? Pode continuar o que vocês fazendo, vamos oferecer o dízimo, depois do terceiro dia, vamos lá, entregue lá, vamos para Betel, isso e aquilo outro. Então, nesse versículo 4 e 5 a gente vê a ironia do profeta contra o povo, né? Mostrando, né, o pecado do povo e sendo irônico. Pode continuar. Eu lembro que Pedro escreve, né, eu acho que na sua segunda carta, que diz, acho que é na sua segunda carta, né? Quem é sujo, continue se sujando mais. É praticamente isso aqui. Tá sujo, meu amigo? Fique tranquilo, né? Pode ficar sujo, pode ficar oferecendo sacrifícios aí em Betel, a outros deuses, pode queimar o pão fermentado, né? Pode fazer isso aí, fique tranquilo, né? Vão lá, anuncie as vossas ofertas voluntárias, que é tudo aquilo que já existia, que tinha sido, né, a lei que Deus deu a Moisés,
dizia tudo isso aqui, mas a questão é que eles transgrediam essa lei, até fazia os oferecimentos, mas não a Deus, não de forma como tem que ser, né? Então ele fala: pode fazer, pode continuar, faz o que vocês quiserem. Quem é sujo, se suje mais. E aí vamos observando, né, que toda aquela riqueza, todo aquele luxo, toda aquela pompa que Israel estava vivendo naquele momento, nada daquilo era a bênção de Deus. Nada daquilo continha a bênção de Deus. Porque tudo aquilo ali era para honra deles, para a glória deles. Eles não estavam agradando, eles não estavam adorando, não estavam glorificando a Deus. Tudo era para eles, em prol deles, a respeito deles. Continuando, né, o versículo 6 em diante, até o 13, você vai observar agora, do 6 ao 13, a obstinação daquele povo. Aquele povo estava obstinado no pecado, obstinado a pecar contra a santidade de Deus. Aquele povo estava obstinado ali, a continuar. Eles sabiam que estavam errados, o profeta estava acusando o erro deles ali, mas eles estavam ali, continuando. E aí Deus vai, do versículo 6, dizendo: por isso também vos dei a limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Quando Deus fala aqui que vai lhe dar a limpeza de dentes, não é que vai ter o programa Sorriso para escovação, passar fluco, né? Quando eu era pequeno tinha esse negócio, né? No colégio todo ano tinha esse negócio de passar fluco no dente das crianças. Com creme dental, uma escova de dente e um pouquinho de flúor lá. Tá. Quando Deus vai limpar os dentes deles, que vai dar, vos dei limpeza de dentes, isso é algo que aconteceu, né? Vos dei limpeza de dentes. Deus está dizendo aqui que eles não vão ter com o que sujar os seus dentes. Não vai ter comida? Não vai ter comida, vai faltar pão, vai passar fome. Ele estava falando de fome. Como é que vai sujar os dentes se não vai ter o que comer? Ele está falando aqui literalmente, né? Vou trazer fome, né? Vai ter uma fome tão grande aí que nem para sujar vai dar tempo. E mesmo com essa fome, não vos convertestes a mim, porque passou fome. Mas veja que ele tem aqui um por isso. Essa palavra por isso, ela está indicando que tudo que vai ocorrer agora em diante é causa do que ele falou antes, no versículo 4 e 5, e no versículo 1 até o 5, no caso. Porque depois de tudo que eles fizeram, mesmo passando fome, o que vai ocorrer? Eles vão continuar da mesma maneira. Eles vão continuar adorando a Deus só para publicar, só para dizer, só para mostrar que estão adorando a Deus. Vão continuar fazendo sacrifícios com esse mesmo propósito e não vão se converter. E mostra aqui também que Deus, meus irmãos, ele deu uma puxada ali, ele deu uma prensa, ele deu uma repreendida através daquela fome. Vamos dizer assim, deu aquele aperto para ver se Israel se convertia, se voltava para Deus. Mesmo assim, eles não voltaram. Versículo 7 ele diz: além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover
sobre uma cidade, sobre a outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas sobre outro não choveu e secou. Ou seja, Deus ali mais uma vez trazendo juízo para eles, acordando, tentando acordar eles. E Deus ali manda seca. Agora veja que interessante. Sobre um campo choveu, sobre outro campo não choveu. Geralmente Deus manda sol, chuva para todos. Mas ele ali mostrou a quem ele estava abençoando e a quem ele estava contrário. E Deus ali mandou chuva para uns e seca para outros, ao mesmo tempo, numa mesma terra, mostrando para aquelas pessoas: olha, isso aí sou eu que estou fazendo. Era algo inevitável para que eles vissem realmente: olha, isso aí é Deus que está fazendo. Aqueles que realmente agradam a Deus, está vindo chuva. Aquele que não agrada a Deus, está vindo seca. Imagina até essa cena, que é a cena de desenho animado, né? Onde tem só aquela nuvenzinha naquela pessoa e todo mundo tá. Mas aí, e a gente também nota o poder de Deus, né? Soberania de Deus, o poder de Deus de fazer chover. No lugar tem dois campos juntos, de fulano e cicrano. Deus só faz chover no de cicrano, para mostrar, né, que, olha, como o pastor falou, quem eu estou abençoando e quem eu estou condenando, e quem não está me agradando. Porque eu sou Deus, eu sou soberano, faço o que eu quiser, a quem eu quiser, na hora que eu quiser. Às vezes o povo, infelizmente, muita gente tem muita dificuldade com a soberania divina, em compreender isso, em saber que Deus é Deus, que Deus é soberano e faz o que Ele quiser, escolhe o que Ele quer e não tem que a gente cobrar nada, não. Ele não tem que dar explicação a gente. É que Ele está mostrando o seu poder de fazer chover num lugar e não no outro. E Ele sabe, e Ele é tão maravilhoso que formou antes o porquê Ele estava fazendo isso aí. Aqueles continuam, né, no versículo 8, diz: olha, e andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim. Veio a seca, no versículo 7, e no versículo 8, eles saíram e foram para outro lugar para beber água. Mas chegando lá, eles beberam, mas não conseguiram saciar a sua sede. E observando eles que aquela água saciava a sede do vizinho, mas não saciava a deles, eles não se aperceberam ainda que aquilo era algo de Deus, que não era algo comum. E eles beberam aquela água, não se saciaram. E o que acontece? Mesmo assim, eles não se converteram a mim. Mais uma vez essa frase, né? Mesmo assim, eles não se converteram a mim. Basicamente, o que a gente vê aí nessa questão de água é o diálogo que Jesus teve com aquela mulher samaritana no poço lá. Olha, a água que eu beber, se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas a água que eu der para você, essa vai te saciar. Você não vai ter mais sede. E o povo aqui estava espiritualmente tão cego dos seus pecados, o pecado estava tão grande neles aqui, né? Eles erravam por natureza aqui, que não se ligava que é algo espiritual. Achava que não, deve ser. Eu acho que aqui tem pouca água, aquela água de tal da outra cidade deve ser melhor, vamos para lá. E não se saciava. Vamos para outra cidade. E não se saciava. Por quê? Era algo divino. Era Deus, né, trabalhando na vida dele. Mas mesmo assim, eles não compreenderam isso. Versículo 9 diz assim: feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes
a mim, disse o Senhor. Mesmo a lavoura deles, né, sendo queimada, pegando ali a lacusta, que era um crescimento, era uma das fases do crescimento do gafanhoto, justamente. Mesmo ali a lavoura sendo devorada pelo gafanhoto, mesmo acontecendo aquilo ali, eles não tendo colheita, mesmo assim não vos convertestes a mim. Aqui, esses versículos, né, fazem uma contradição com o Abacuque, né? O Abacuque já é o contrário. Olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que não tenha ovelha no curral, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E aqui eles são contrários. O negócio apertando, o negócio acochando, mas mesmo assim eles não se convertiam ao Senhor. Versículo 10 diz assim: enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor do vosso exército fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, mesmo perdendo em batalha, mesmo o Senhor enviando peste, como enviou para o Egito, enviou para o seu próprio povo, e mesmo eles sofrendo aquele extremo castigo, aquele extremo juízo de Deus, mesmo assim eles não se converteram ao Senhor. É a famosa obstinação. Quando um homem, quando uma mulher está obstinado, é como um cavalo que não consegue olhar para os lados, que não consegue ver ao redor. E continua naquele caminho, mesmo tudo pegando fogo à sua volta. E ele continua naquele caminho de pecado, continua naquele caminho contrário à vontade do Senhor. Ele disse aqui, com tudo isso, mesmo sentindo o cheiro de carniça dos vossos exércitos, dos vossos soldados mortos, com tudo isso, vocês não se converteram a mim. Versículo 11 diz: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Sofreram, no versículo 10, pragas, como no Egito, e no versículo 11, sofreram fogo, como Sodoma e Gomorra. Com um tição foram arrebatados. O tição é uma brasa que está ali, muito quente, pegando fogo. E mesmo assim, mesmo sofrendo dessa maneira, mais uma vez, não se converteram ao Senhor. Realmente você nota quanta dureza. Alguns desastres são apresentados que Deus trouxe para eles. Deus trouxe a fome, a seca ali, fazer chover num lugar e outro não, para que o povo acordasse, para que o povo se despertasse. Usou gafanhoto, como em Joel a gente trouxe aqui, para destruir as lavouras dele, a plantação, que, como a gente sempre fala, Israel era um povo extremamente que vivia da agricultura. Então a agricultura destruída para eles era o final de tudo, era passar fome. O que foi que aconteceu? Então todos esses desastres que se leu do verso 6 até o verso 11 no verso 6, 8, 9, 10
e 11 é o final, tem o momento final. E ainda assim, vocês não se converteram a mim. Então, note a dureza, note que a dura cerviz dele, vendo tudo caindo, tudo indo, eles plantavam, mas não conseguiam colher, né? O Ageu também fala muito sobre essa questão. Eles bebiam água, mas não se saciavam, porque era algo espiritual. E nesses versículos que a gente viu aqui, o final é o mesmo. E mesmo assim, e mesmo assim, e mesmo assim, e mesmo assim. Aí no 12, ele vai, né, finalizar essa questão daí. O 12 e o 13, né? Ele vai aqui a determinação, né? Vamos dizer assim, né? Ele coloca aqui, olha, portanto assim te ferirei, ó Israel, e isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. A gente observa aqui, muitos têm se equivocado com esse versículo quando pregam: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Eles pregam de uma forma como se esse versículo aqui transmitisse algo positivo, algo bom. Olha, prepara-te para encontrares com teu Deus. É claro, meus irmãos, que nós temos que estar preparados para estar com o nosso Deus. Agora, esse versículo aqui, quando diz prepara-te para encontrar com teu Deus, ele está falando de um juízo, ele está falando de um castigo, meus irmãos, muito pior, muito acima daqueles que a gente leu, do versículo 6 até o 11. Porque ele mudou, né? Ora, por esse motivo, ou seja, o que ele falou, ainda seguirei te castigando. Qual o motivo que ele vai se castigando? Ainda assim, não se converteram a mim. Porque vocês não se converteram, porque vocês foram duros, ainda assim, coisas piores virão. Tá achando que isso é duro? Coisas mais, mais difíceis vão vir sobre vocês. Por isso, se preparem. Eu estou avisando o que vai vir. Então, se preparem. Não fique dizendo, ainda me pegou de surpresa. Não, se prepare para isso. Não é? Então, para quem usava esse texto aí, ou ouvia dessa forma o texto, prepara-te, ó Israel, e estava minha bênção. Então, leia o texto direitinho. É só você ler o 12 todo. Ora, por esse motivo ainda te seguirei, te castigando, ó Israel. E por que farei isto contigo? Prepara-te. Eu não sei qual é a dificuldade da pessoa não notar que isso aqui é uma preparação para o juízo, para algo que vem de pior ainda. E Deus ainda falou o porquê, o povo se preparar e o porquê vai descer, vai vir coisas piores ainda para eles. A gente pode entender aqui também, né, como o livro de Joel. Joel, ele pode ter escrevido antes, né, de Amós, e Joel ele vem profetizando justamente o dia do Senhor. E todo israelita aqui, ele sonhava com o dia do Senhor, ele ia encontrar com Deus vivo, né? E aqui a gente pode ver Amós ele dizendo: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, né? Mas do jeito que Israel aqui está vendo a situação, né? Do jeito que o profeta aqui está vendo a situação, ele fala de meio que de um tom com ironia, né? E prepara-te, porque não vai ser de alegria, vai ser todo no caso, castigo, né, do Senhor. É interessante que o 13, né, Deus falando, aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos,
revela os desejos e pensamentos ao ser humano, né? Então Deus se deixa, né? Se revela ao ser humano. Então a gente nota aqui que foi aquilo que Paulo escreve no capítulo de Romanos, que Deus se revela à sua criação por meio da sua criação, aos seus filhos também, a criação, eu falo no sentido aos homens, por meio da sua criação, de vento, de mar. E aqui o profeta fala sobre essa questão, sobre a soberania divina, sobre quem Deus é, sobre, olha, Deus está trazendo isso, mas Ele é que revela seus desejos e pensamentos ao ser humano, né? Então, não veio nada não é novidade, não é algo que vão pegar de surpresa quando chegar esse tempo, né? Então por isso que vem a questão do prepara-te, meu amigo, Israel, porque o Deus que controla, que cria, que dá forma, que comanda os ventos, tudo, e que se revela ao ser humano, Ele está chegando, né, para entrar em juízo contra vocês. Aqui, né, nós percebemos, diante de tudo que foi falado, diante de tudo que foi lido, nós percebemos aqui 4 sentenças, vamos dizer assim, 4 palavras, 4 sentenças que nos chamam a atenção e que vale a pena a gente refletir sobre isso. Primeiro, o luxo excessivo. Segundo, a hipocrisia. Terceiro, a obstinação. E quarto lugar, o converter. Primeiro, o luxo excessivo. Irmãos, o luxo em si, ele não é o pecado. Ele passa a ser um pecado quando esse luxo ele é oprimindo, pisando. E quando esse luxo também toma o lugar de Deus na nossa adoração. Porque o problema do luxo, e muitas vezes eu prefiro, é melhor a gente viver sem nenhum tipo de luxo do que a gente viver em muitos luxos. Porque quando a gente vive em muitos luxos, a tendência do ser humano muitas vezes é esquecer de Deus. A tendência do ser humano é olhar para si. A tendência do ser humano é esquecer que existe o próximo. É esquecer que existe o seu semelhante. E começa a pisar nas pessoas. E começa a passar por cima das pessoas. Como essas mulheres que a gente vê aqui no versículo 1, que são chamadas pelo profeta de vacas de Bazã, porque estavam vivendo ali no luxo, mas às custas de muita opressão, às custas de quebrar o necessitado, e aquilo ia ser reparado pelo Senhor. Aquele mal ia ser atingido, ia chegar naquele lugar. Outra coisa que a gente vê aqui claramente, que o Senhor condena, é a hipocrisia. Porque Deus busca os verdadeiros adoradores. E a palavra diz lá em João 4 que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Aquele que adora em verdade não adora com hipocrisia, não adora com fingimento, não adora com mentira. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem compreender a razão do culto.
E a razão do culto, meus irmãos, não sou eu. A razão do culto não é ele, a razão do culto não é ele. A razão do culto é o Senhor. E as pessoas iam aqui, a gente vê aqui no versículo 4, no versículo 5, as pessoas agindo com tremenda hipocrisia. Pessoas que estavam adorando Baal, pessoas que estavam adorando a si mesmo, pessoas que estavam adorando outros deuses, e estavam ali agindo com tamanha hipocrisia que continuavam sacrificando a Jeová. Eu faço minha as palavras do profeta Elias. Coxias hoje em dois pensamentos. Se Baal é Deus, adora Baal, vai servir a Baal. Se o Senhor é Deus, então servir ao Senhor. O que essas mulheres e o que esses homens de Israel estavam fazendo era cochear em dois pensamentos. Eles estavam fazendo ali as orgias, fazendo ali os banquetes, fazendo os sacrifícios para Baal, e daqui a pouco eles estavam ofertando a Deus, sacrificando a Deus, e Deus não aceita esse sacrifício hipócrita. Deus não aceita quando você serve a dois senhores. Ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus. Pessoas que querem servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo são pessoas hipócritas. São pessoas que adoram a Deus com fingimento. Essas pessoas que adoram publicar, como ele diz aqui no versículo 5, vocês gostam de publicar. Pessoas que adoram publicar, que adoram tocar trombeta. Eu fiz isso, eu estou fazendo aquilo, olha aí o que eu estou fazendo. E essas pessoas que tocam trombeta quando fazem qualquer coisa, essas pessoas vão sofrer na carne a condenação, vão sofrer na carne a dor do inferno. Outra coisa, meus irmãos, é a obstinação. Cuidado com a obstinação. Talvez você esteja num caminho e você está achando que esse caminho é perfeito. E você está achando que é muito bom o caminho que você está indo. Mas a palavra diz que ao homem há caminhos que parecem ser perfeitos, mas o final é a morte. E muitas vezes nós estamos nesse caminho obstinados a pecar, obstinados a desagradar a Deus, obstinados a nos mover de encontro à santidade de Deus. E todo pecado, ele ofende a santidade de Deus. Todo pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado ofende a santidade de Deus. Por isso que o Senhor, no versículo 2, ele diz: eu juro pela minha santidade. Quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a santidade de Deus. Quando nós estamos obstinados em continuar no mesmo caminho, a gente nunca quer converter o caminho, a gente nunca quer mudar, a gente continua ali, não, mas isso aqui não é tão assim. A palavra do Senhor diz que Ele vai vir. E Ele diz: prepara-te, ó Israel. Continua nesse caminho de obstinação, que o fim vai ser esse aqui. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Meus irmãos, peçam a Deus para que Deus mude a rota, para que Deus transforme as vossas vidas. Peça a Deus: Senhor, como o salmista Davi falou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Quando o salmista Davi diz: vê se há em mim algum caminho mau, é porque tem coisas que a gente às vezes não percebe. Tem coisas que a gente às vezes vai, e a gente não vê o buraco que a gente está se atolando, meus irmãos.
Então, cuidado com a obstinação. E a última palavra que me chamou a atenção nesse capítulo é a palavra converter. Por várias vezes Deus diz: contudo, não vos convertereis a mim. Contudo, não vos convertestes a mim. Contudo, não vos convertestes a mim. Será que tantas coisas ao teu redor? Será que tantas coisas você tem passado? Será que tantas coisas acontecem na sua vida e você ainda não percebeu que é melhor estar com Deus? E você ainda não percebeu que esse caminho que você está indo não está te levando a nada, a não ser a juízo, a não ser ao fogo? E você continua com tudo o que está aí, com tudo isso. Bebeu água, mas não saciou a sede. Com tudo isso, a chuva que não cai, espera tanto tempo por algo e aquilo nunca acontece. É a seca que não passa, porque nós passamos por muitos desertos na nossa vida, mas é a seca que nunca passa, é a sede que nunca é saciada. Mas com tudo isso, ainda não vos convertestes a mim. Sabe por que não vos convertestes a mim? Diz o Senhor. Porque aqui no versículo 13 ele diz que é o Senhor que se revela. É o Senhor que se revela. É o Senhor que se mostra. É o Senhor que se apresenta. É claro, meus irmãos, que no contexto aqui da palavra, Deus estava revelando-se, Deus estava apresentando o seu pensamento, mas era um pensamento de juízo. Mas por que Deus estava aqui apresentando o seu pensamento de juízo, revelando o pensamento de juízo? Porque lá atrás, essa nação escolhida, essa nação a qual Deus separou, a qual Deus tirou do Egito, a qual Deus libertou das mãos de Faraó, Deus lá atrás se revelou em favor dessa nação, se revelou para o bem dessa nação, se revelou como o Senhor dos exércitos a favor dessa nação. E como o Senhor dos exércitos a favor dessa nação, Deus destruiu o Egito e colocou aquela nação na terra que mana leite e mel. E agora essa nação, na terra que mana leite e mel, estava recebendo outra revelação. A revelação do Senhor dos exércitos. Mas não do Senhor dos exércitos que vence o Egito, mas do Senhor dos exércitos que está indo de encontro a eles. E eu lhes pergunto, qual a revelação de Deus que você quer para a sua vida? Do Senhor dos exércitos que vai quebrar as amarras do diabo, do Senhor dos exércitos que vai libertar você do pecado, do vício, que vai libertar você das coisas que ainda te prendem nesse mundo? Ou você vai querer receber a revelação do Senhor dos exércitos que vai de encontro a você, que diz: prepara-te, porque o juízo está chegando? Qual a revelação de Deus você quer receber nessa noite? Que você possa meditar nessa palavra. E se você resolve estar me ouvindo pelo Face ou pelo YouTube, você que quer receber na sua vida como aquele que quebra a vara do opressor, como aquele que tira você do laço do inimigo, como aquele que
tira você do Egito e coloca na terra que mana leite e mel, a Canaã, que para eles foi uma terra natural, mas para nós é uma Canaã celestial, você tem que entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus é a revelação do Pai. Jesus é a revelação do Pai que salva. Jesus é a revelação do Pai que redime. Jesus é a revelação do Pai que perdoa. Jesus é a revelação do Pai que ama. Jesus é a revelação do Pai que tira o homem do lamaçal, do inferno, e coloca, firma os passos do homem e coloca o homem no caminho da salvação. Ele é o próprio caminho. Entregue sua vida a Jesus. Amém. Fica com Deus. Uma boa noite para você. Temos pedido de oração aqui, né, da irmã Rosicleide, pedindo aqui pelo o Jerônimo, né? Pela família do Jerônimo. Infelizmente o Jerônimo faleceu. Eu vim receber a notícia agora pelo Face aqui. Mas eu vou pedir ao presbítero antes que faça essa oração, que em seguida possa dar a bênção apostólica. Amém. Oremos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra abençoada, Senhor. Que possamos realmente saber que o Senhor também não é que vai vir em juízo contra aqueles que não tiveram aliança com teu Filho amado Jesus. Então, por isso que Espírito Santo, que pedimos, no nome de Jesus, que as pessoas que ouviram essa palavra, que se convertam dos seus maus caminhos, que reflitam no que estão fazendo, que esse caminho que eles estão seguindo é um caminho que te agrada, assim como esse povo de Israel estava andando. Que eles possam ver, meu Pai, que só existe uma verdade e única vida, que é Jesus Cristo, e que eles não possam seguir o exemplo que esse povo de Israel estava fazendo, com tudo que estava acontecendo de ruim na vida deles. Mesmo assim a dureza era tão grande, o pecado era tão grande, que eles não viam, não eram mal agradecidos, não viam que o Senhor os livrou, os tirou do Egito, tirou com o seu braço forte ali, abriu aquele mar vermelho, fez os sinais e maravilhas, fez com que eles entrassem na Canaã, na terra prometida, e ainda assim eles foram mal agradecidos. E que possamos pegar esse testemunho dele, pegar esses exemplos deles e não fazer igual, mas te adorar. Realmente está preparado, mas de forma, sabendo que Jesus está voltando para salvar aqueles que fizeram aliança com eles. Oramos também aqui, Senhor, pela família do Jerônimo, que faleceu. Só o Senhor tem o abraço, as palavras nesse momento tão difícil, tão ruim, que essa família está passando. Por mais que muitas vezes já seja na certa idade, ou com a doença, ou algo do gênero, mas mesmo assim, é parente, é família, sentimos isso, somos seres humanos, o Senhor sabe disso, porque a tua palavra fala que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores, que é Jesus Cristo. Por isso te pedimos, consola aquela família, Senhor Jesus, abraça aquela família nesse momento tão difícil que é a perca de um parente. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado por essa palavra, por tudo esse estudo, que possamos fazer a parte mais importante, que é praticar. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente em nossas vidas. Amém e amém.